povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os sinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Vamos louvar nosso Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Só Jesus Cristo é o nosso Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Boa noite. Nós vamos começar mais um culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. Nós vamos fazer isso por meio da leitura do Salmo 47, que diz assim: Batam palmas vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria. Pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande Rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder, os povos colocou debaixo dos nossos pés. E escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou.
Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações, Deus está assentado em seu santo trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo de Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. O nosso Deus reina. Jesus Cristo está assentado no trono dos céus, reinando sobre todas as coisas. Ele é o cabeça do seu corpo, que é a igreja, e tem todas as coisas debaixo dos seus pés e tem governado toda a história para que a sua igreja permaneça forte e permaneça vibrante, apesar de toda e qualquer circunstância. Por isso, nessa noite, eu te convido a oferecer ao nosso Deus cânticos de louvor. Levante-se, louve ao nosso Senhor, que reina eternamente. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos. Te agradecemos, Deus, porque cada um de nós, aqui aonde estamos, nesse momento, nos reunimos em torno do Senhor, Pai, em torno da Tua santa palavra, em torno da Sua santa presença, Pai querido, e todos nós, a uma só voz, podemos nos levantar e podemos dirigir ao Senhor todo o louvor que é devido, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que reina eternamente. Por isso, Pai querido e Pai amado, receba o nosso louvor essa noite. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém e amém. Tu és minha moça, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda na figueira
Amém e amém. Nós vamos meditar na palavra do nosso Deus, que se encontra na carta de Paulo a Filemon. Essa carta não possui capítulos, é uma carta bem curtinha. Então nós vamos meditar nessa noite nos versos de 1 ao verso 10 da carta de Paulo a Filemon. Vou fazer a leitura e você aí onde estiver, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nossos companheiros de luta, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. Porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por seu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, eu prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo o Velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, mais uma vez, nós nos colocamos diante do Senhor em oração, pedindo para que o Senhor ilumine os nossos corações e as nossas mentes, para que sejamos capazes de compreender a vontade do Senhor para as nossas vidas. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém e amém. Imagine dois irmãos que já não se falam há muito tempo. Esse talvez seja o início de uma história que é conhecida de muitos de nós. Talvez cada um de nós aqui conheça alguém ou alguma história de pessoas que brigaram e já há muito tempo não se falam. O motivo da briga já não é mais conhecido, já não é mais lembrado. Ao longo de tantos anos, motivos secundários foram acrescentados. Talvez já nem se lembrem mais qual foi o fato que deu início àquela desavença. E eles já não se falam há muito tempo. Mas agora um deles foi tomado por enfermidade, se encontra internado. Talvez essa seja a última chance que um irmão tenha de se reconciliar com o outro. O prognóstico do irmão internado não é bom e a família começa a falar a respeito de se preparar para a morte dele. Constrangido pela enfermidade do irmão, e se sentindo culpado por não ter falado com ele durante todo esse tempo, o irmão saudável se dirige ao hospital e ali, diante da porta do quarto do irmão enfermo, tem uma última chance de reconciliação. Mas no momento em que ele
se dirige à porta, ele é novamente tomado de todos os sentimentos ruins. Novamente a amargura brota no seu coração. Ele sente novamente a ira, ele sente novamente a raiva, ele sente novamente o orgulho, o impedindo de buscar a reconciliação. Afinal de contas, foi aquele outro irmão que começou tudo. No seu coração, ele sente até mesmo uma pontinha de justiça distorcida. Bem feito que ele está enfermo. E se ele se for, é um problema a menos nesse mundo. Aquele irmão buscando a reconciliação, agora ali diante da porta daquele quarto, se dá conta de que não consegue. E ele abaixa a cabeça e percebe que todos os seus sentimentos são muito fortes para que ele possa se reconciliar naquele momento. Talvez esse seja o sentimento na maioria dos corações, quando nós temos alguma desavença com alguém. A sensação de que é impossível haver renovação. Mas hoje nós vamos iniciar uma série de estudos, de sermões, na carta de Paulo a Filemão. Paulo escreve essa carta a esse homem chamado Filemão, sem dúvida alguma um grande líder da igreja, afinal de contas é alguém envolvido com o ministério de Paulo. Paulo chama de colaborador. Um homem envolvido com outras duas pessoas, Áfia e Arquipo, também companheiros de lutas, ou seja, um líder na igreja cristã. Alguém que possui referência, alguém que se reúne como líder de uma comunidade que se encontra nas casas. Mas um homem, sem dúvida alguma, com um problema profundo de relacionamento com aquele que Paulo apresenta mais à frente como sendo Onésimo. E pela carta nós sabemos que Onésimo foi um escravo de Filemão. E por isso talvez o relacionamento dos dois seja ainda menos propenso à renovação. Naqueles dias, embora o relacionamento de senhor e escravo não seja exatamente semelhante àquele que nós vimos aqui acontecendo no Brasil colônia, ainda assim, naqueles dias o escravo era tratado como uma propriedade. E no caso de Onésimo, um escravo que provavelmente havia fugido de Filemão, talvez trazendo para ele algum tipo de prejuízo, qualquer tipo de renovação de relacionamento se tornaria muito mais complexa e muito mais difícil. Talvez o desejo no coração de Filemão fosse de que ele mesmo acabasse com a vida de Onésimo como punição e exemplo para outros escravos. Mas Paulo tinha uma perspectiva diferente dessa relação. Talvez Filemão acreditasse que jamais fosse capaz de perdoar o seu escravo. Talvez acreditasse que jamais fosse capaz de se relacionar novamente com Onésimo, mesmo na relação de senhor e escravo. Mas Paulo tinha uma visão diferente. Paulo acreditava na possibilidade de renovação e de uma renovação para muito além daquilo que eles experimentavam antes em termos de relacionamento. Por isso Paulo escreve essa carta. Paulo escreve essa carta porque é possível renovar relacionamentos a partir do Evangelho. Essa é a verdade sustentada por Paulo na carta a Filemão. É possível renovar relacionamentos por meio do Evangelho. E nesses primeiros 10 versículos, Paulo nos mostra que existe amor e fé suficiente no cristão para que ele seja capaz de perdoar. Quando nós pensamos, eu não consigo, essa carta nos chama a refletir que existe em nós, transformados pelo Evangelho e cheios do Espírito, amor e fé suficiente para que o cristão seja capaz de perdoar e de renovar relacionamentos. Cristãos, portanto, são capazes de renovar relacionamentos quando reconhecem que possuem amor e possuem fé que procede de Cristo Jesus. Por isso, nessa noite, eu gostaria que nós meditássemos a respeito
de 3 necessidades para que nós possamos renovar relacionamentos a partir da fé e do amor que procede de Cristo Jesus. A primeira necessidade que temos é de reconhecermos a natureza sobrenatural do amor e da fé. Reconheça, portanto, a natureza sobrenatural da fé e do amor. Quando Paulo ora a respeito de Filemon, e ele registra aqui no verso 4, ele diz que é grato a Deus quando se lembra de Filemon, porque ele percebe em Filemon amor e fé. Ele diz: eu dou graças a Deus, lembrando-me de ti nas orações, ciente do teu amor e ciente da fé que tem para com o Senhor Jesus e todos os santos. Ou seja, Paulo ele reconhece em Filemon amor e fé. Mas ao mesmo tempo ele reconhece que o amor e a fé que existe em Filemon não é algo inerente de Filemon, mas é algo que ele precisa agradecer a Deus, ou seja, porque vem de Deus para Filemon. Ele é grato que existe amor e que existe fé em Filemon, porque Deus implantou amor e fé em Filemon. Por isso, se nós queremos renovar relacionamentos a partir do amor e da fé, nós precisamos ser gratos por possuir amor e fé que vem de Deus. Precisamos reconhecer que aquilo que é o essencial, aquilo que é a força motriz por trás da nossa capacidade de renovar um relacionamento, não virá de nós, mas será algo sobrenatural, implantado em nós, a partir daquele que é o Deus Todo-Poderoso. O primeiro passo importante, portanto, para que nós sejamos capazes de renovar relacionamentos a partir do Evangelho, é reconhecer que a natureza sobrenatural do amor e da fé é algo que vem de Deus. E nós fazemos isso por meio da oração e ação de graças. Ou seja, ao orarmos e agradecermos a Deus por já termos isso dentro de nós. Por percebermos que tanto o amor quanto a fé se manifestam constantemente à nossa volta. Quando você der para alguém um conselho baseado na sua crença na palavra de Deus, isso é manifestação da sua fé. Quando você percebe em alguém alguma necessidade e o socorre, isso é manifestação do seu amor. E tanto a sua fé quanto o seu amor são dons que procedem de Deus. Por isso, quando nós somos gratos a esses dons, quando nós nos lembramos deles com gratidão nas nossas orações, nós nos tornamos mais conscientes da existência deles nas nossas vidas. Porque talvez uma das grandes barreiras para renovar relacionamentos é nós acharmos que somos incapazes, que não existe em nós aquilo que é necessário. Mas quando nós oramos sendo gratos a Deus, percebemos que já existe em nós amor e fé. E que isso são dons sobrenaturais que não dependem da nossa vontade, mas dependem da vontade daquele que é todo-poderoso, o nosso Senhor. Lembre-se de todas as vezes em que você manifestou amor e fé e seja grato por isso. O que Paulo deseja nos mostrar é que não existe a desculpa do eu não consigo. É semelhante a você ter recebido na sua conta bancária um grande depósito. Alguém foi lá e depositou na sua conta R$1 milhão. E então, um vizinho te pede algum tipo de ajuda e fala: será que você poderia comprar uma cesta básica para mim? E você pensa: olha, está no final do mês, eu não tenho muito dinheiro sobrando, mas eu vou olhar. E quando você abre ali o seu aplicativo, você percebe aquele depósito de R$1 milhão. Agora você tem duas alternativas. Você já não pode mais dizer para o seu vizinho que não tem condições de ajudá-lo.
Ou você o ajuda, ou você é obrigado a dizer diante de Deus que você não quer ajudar aquela pessoa. É assim que nós começamos a tratar a renovação de relacionamentos. Reconhecendo que nós temos o que é necessário para fazer acontecer. A questão, portanto, não é se somos ou não capazes. A questão é se queremos ou não, diante de Deus, sermos ministros da reconciliação ou ministros da destruição. O amor, diferente do dinheiro, tem ainda uma virtude muito mais excelente. Se você retirar do seu R$1 milhão R$100, você fica com 1 milhão menos 100. Mas o amor é ainda mais espetacular no sentido de que o amor é como um poço de onde flui água. E quando você retira um balde de água, a água torna a brotar e aquele poço permanece sempre com o mesmo nível. Portanto, o amor, diferente do dinheiro, não nos custa nada. E quando nós manifestamos amor, nós não ficamos com menos amor. O amor é uma fonte inesgotável. É um poço do qual, quanto mais se tira, mais se brota. Por isso, reconheça por meio da oração em gratidão, por meio da oração que reconhece as manifestações do amor e da fé na sua vida, reconheça a natureza sobrenatural do amor e da fé. E assim você será capaz de perceber que você tem condições de renovar relacionamentos a partir do Evangelho, porque existe amor e fé suficiente em você para que você seja capaz de perdoar. Depois de afirmar, portanto, a existência do amor e da fé, Paulo começa a descrever de que maneira o amor e a fé pode nos conduzir ao perdão e à reconciliação. Paulo, depois de falar que ora por Filemon com gratidão, ele diz no verso 6 que a oração dele é para que a comunhão da fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Por isso, reconheça que a sua fé deve te levar a compreender a obra de Cristo Jesus. De que maneira a fé se torna uma força motriz para a reconciliação? A resposta é que a fé nos leva a compreender a obra de Cristo Jesus. Muitas vezes somos incapazes de perdoar porque nós não conseguimos compreender plenamente os efeitos do Evangelho nos nossos relacionamentos. Na verdade, esse é o argumento de Paulo na sua carta. Paulo, na sua carta, demonstra para Filemon, deixa claro para Filemon que o fato de que Filemon encontrou Jesus por meio do Evangelho e o fato de que Onésimo também encontrou Jesus, como Paulo diz, ele foi um filho gerado em algemas, ou seja, fruto da pregação do Evangelho de Paulo ali na prisão. Filemon e Onésimo agora se encontram num tipo de relacionamento completamente diferente de todos os outros relacionamentos que existem. O que Paulo está demonstrando aqui é que Filemon e Onésimo possuem um relacionamento que é baseado na própria obra de Cristo Jesus, no próprio amor de Cristo Jesus. Não é um relacionamento como o relacionamento de irmãos, não é um relacionamento como o relacionamento de pai e filho, não é o relacionamento que existe entre senhor e servo, é um relacionamento que existe entre dois seres humanos renovados e restaurados pelo mesmo sangue de Cristo Jesus, que é o Senhor de todas as coisas. Por isso, Paulo demonstra para Filemon essa verdade, na expectativa de que, ao reconhecer essa verdade, ele seja capaz de colocar em prática o ato do perdão. Quando Paulo diz que ora para Filemon, ele diz que ora para que a comunhão da fé se torne eficiente, ou seja, para que ela se torne capaz de fazer alguma coisa, para que ela se torne capaz de alcançar algum resultado.
O que Paulo quer que aconteça é que a fé que Filemon tenha em Jesus se torne agora capaz de dar para Filemon um conhecimento a respeito da natureza dos relacionamentos que existem entre Cristo, de forma que a relação dele com Onésimo possa ser restaurada. Crer em Jesus, portanto, não é simplesmente falar que acredita em Jesus e cruzar os braços. Mas crer em Jesus significa acreditar no seu santo evangelho e em todas as verdades que transbordam a partir dele. Por exemplo, a realidade de que em Cristo Jesus temos uma nova natureza. A realidade de que em Cristo Jesus somos adotados como filhos de uma grande e verdadeira família do Pai Celestial. A realidade de que em Cristo Jesus possuímos a relação de uma união mística com Jesus no seu corpo, que é a igreja, e estamos todos ligados como pedras vivas que constroem o santuário para a habitação do Santo Espírito de Deus. A realidade de que, a partir de Cristo Jesus, devemos ter uma nova visão sobre o valor das pessoas e sobre a identidade que elas possuem. A realidade, a partir de Cristo Jesus, de que precisamos compreender de maneira diferente o perdão e a dívida que os outros têm para conosco. Todas essas verdades são verdades essenciais que Paulo trata nessa carta e verdades essenciais que nós precisamos conhecer para sermos capazes de renovar relacionamentos a partir do Evangelho. E Paulo afirma que é por meio da fé que essas coisas virão a acontecer. Talvez você não se lembre ou não seja da sua época, mas depois você pesquisa no Google. Quando eu era mais jovem, havia uma série de livros chamado Onde Está o Wally? E esse livro consistia de um desenho feito nas 2 páginas do livro, um livro grande, onde você tinha uma cena, às vezes na praia, no castelo, e você tinha ali centenas de pessoas desenhadas, centenas de pequenos detalhes, de pequenas cenas, de pequenas piadinhas, e escondido ali no meio daquela cena havia uma pessoa chamada Wally que se vestia com uma camisa listrada de branco e vermelho, e você passava ali talvez meia hora, 1 hora procurando naquela página até você encontrar essa figura ali escondida. Às vezes ele estava assim de lado, atrás de uma outra pessoa. A questão é, o que nos leva a passar ali talvez 1 hora procurando o Wally? É o fato de que no livro nós somos instruídos de que ele está lá. Eu acho que essa é a mesma ideia que Paulo quer trazer aqui com relação à questão da fé e o conhecimento que há em nós por meio de Cristo Jesus. Esse conhecimento está ali. Esse conhecimento do bem que há em nós, ele existe, ele é real. E a partir do momento que você acredita que ele existe e que ele é real, então você, como uma criança brincando naquele livro, vai agora procurar essas realidades que existem no Evangelho. É uma disposição de coração, de encontrar aquilo que falta, aquilo que é necessário, aquilo que é primordial para que possa haver renovação de relacionamentos. Novamente, quando você chega nesse ponto, você precisa reconhecer que não é questão de poder ou não poder, é questão muitas vezes de não querer. E então você vai precisar admitir diante de Deus que não quer perdoar alguém. E terá que encarar a consequência da oração que o Senhor Jesus nos ensinou: perdoe ao seu próximo. Assim como você tem sido perdoado por Deus. Quando você ora e diz: Senhor, perdoa a minha ofensa, como eu tenho perdoado ao meu próximo. De maneira recíproca, o que você está dizendo é: Senhor, se eu não tenho perdoado o meu próximo, então não perdoe as minhas ofensas e que recaia sobre mim as minhas dívidas. Paulo quer que nós reconheçamos que na realidade do Evangelho existem verdades preciosas que nos capacitam a perdoar e a renovar relacionamentos. E que devemos olhar para elas, devemos olhar para o restante dessa carta reconhecendo essas verdades. Reconhecendo que se você possui fé, então comece a procurar aquilo que é necessário para que você seja capaz
de renovar relacionamentos. Não dê mais desculpas. Não diga mais que não sabe como. Se você não sabe como, você agora sabe onde procurar. Procure no Evangelho. O primeiro passo, talvez, seja que você ore assim como Paulo orou. Senhor, que o Senhor faça com que a minha fé seja eficiente, para que eu encontre em Cristo Jesus todo o bem que existe em mim e todo o bem que existe no próximo, para que eu seja capaz de renovar esse relacionamento. Talvez a grande desculpa que nós damos é que eu não consigo. Mas ao reconhecermos a ação sobrenatural do amor e da fé, nós percebemos que nós conseguimos. Talvez nós não queiramos. A segunda desculpa talvez seja que eu não sei como fazer. Ora, reconhecendo que a sua fé deve te levar a compreender a obra de Cristo, você vai descobrir como fazer. O como fazer é olhar para Cristo Jesus e reconhecer aquilo que você é e aquilo que o outro é. Mas Paulo fala ainda de um terceiro aspecto aqui para a renovação de relacionamentos. Ele diz também que nós precisamos reconhecer que o amor que existe em nós é algo real e que é a base para a reconciliação. O amor que existe no cristão é algo real e é a base para a reconciliação. Talvez o primeiro passo para nós no século XXI seja desfazermos da visão romântica do amor. O amor nos nossos dias é visto muito como um mero sentimento. Eu não sinto amor, então eu não tenho como amar. Se o que eu sinto é ódio, eu vou odiar. Mas na Bíblia, e especialmente aqui, Paulo está tratando do amor de uma forma mais concreta. Ele não fala do conceito de amor como um mero sentimento que brota naturalmente. Ele fala do amor como algo concreto, algo perceptível. Veja só, Paulo diz no verso 7 que possui alegria e conforto no amor de Filemão. Isso é, o amor que Filemão tem é algo que pode ser percebido, é algo que pode ser reconhecido claramente. Por isso Paulo se alegra e se conforta nele, porque o amor de Filemão não é um sentimento, mas são ações concretas que ele realiza. Paulo afirma que esse amor reconhecido e que traz alegria e conforto é percebido porque ele vê Filemão confortando o coração dos santos, vê Filemão reanimando o coração dos santos. Ou seja, Filemão, seja por meio de palavras, ou Filemão, seja por meio de atitudes concretas, talvez por meio de ajuda financeira, talvez seja por meio de visitas, mas seja por um ou por outro, o fato é que Filemão demonstra, por meio de atitudes, que existe nele amor. Ou seja, Paulo diz que ele olha para Filemão e existe nas atividades de Filemão amor. As palavras e as ações concretas são o amor de Filemão. E uma vez que existe esse amor em Filemão, ou seja, uma vez que esse amor é algo real, Paulo agora chama a atenção para esse amor como a base fundamental da reconciliação. No verso 8 ele diz, olha, eu tenho plena liberdade em Cristo para exigir de você o que você tem obrigação de fazer. Porque Jesus ensina que perdoar é uma obrigação. Paulo diz, ainda mais sendo velho, ainda mais sendo alguém que está preso por causa do Evangelho, ainda mais por causa disso, eu tenho o direito de exigir de você. Ainda mais porque Onésimo é fruto da minha própria prisão. É fruto de eu estar preso por pregar o Evangelho. Eu tenho o direito de exigir de você que você o perdoe. Mas no verso 9, Paulo diz que, todavia, ele prefere solicitar em nome do amor. Ou seja, Paulo menciona a Filemão que ele percebe a existência de amor em Filemão,
um amor concreto. E então, ele diz que está apelando para esse amor concreto que existe em Filemon. Ou seja, para que Filemon não seja capaz de dizer, mas eu não possuo amor, mas eu não sou capaz de amar. Paulo está dizendo, você é capaz de amar e eu tenho visto em você sinais de amor. Portanto, eu apelo não para a obrigação, mas eu apelo para aquilo que deve ser a força motriz para a renovação e para a reconciliação, que é o amor. A obrigação poderia ser exigida, mas Paulo aponta para o amor. A capacidade de realizar ações, a capacidade de proferir palavras, sendo capacitado por Deus para abençoar o próximo. Todo cristão que recebe do Espírito Santo de forma sobrenatural o amor é capaz, portanto, de realizar obras de palavra e de ações que abençoam a vida do próximo. E é esse amor, essa capacidade que nos leva à renovação dos relacionamentos. Nós somos capazes de fazer o bem ao próximo. Jesus conta a história do bom samaritano para ilustrar a questão do amor. Quando questionado a respeito de quem é o próximo, no mandamento amarás o próximo como a ti mesmo, ele conta essa história para demonstrar que aquele que agiu com misericórdia, aquele que socorreu, aquele que cuidou do outro nas suas necessidades, agiu como o próximo. Portanto, na história de Jesus, amor significa socorrer o próximo nas suas necessidades. E se você possui amor cristão, você possui em você essa capacidade. E você socorre pessoas diariamente. E é para isso que a Bíblia está chamando a nossa atenção. Você possui em você tudo aquilo que é necessário para renovar relacionamentos a partir do Evangelho. Faça um gesto de amor na necessidade daquele que precisa. Escolha fazer isso essa semana, mesmo que você não queira. Faça porque você pode fazer. Lute contra a mentira de que você não consegue, porque você consegue. Seja sincero, diga, eu não quero, mas o não querer é pecado e afronta, por isso faça. Faça e você vai perceber que o amor é uma força poderosa para nos mover em direção à renovação e à reconciliação. Faça por amor, socorra o outro nas suas necessidades, procure alguém que precisa, procure descobrir o que o outro necessita e faça. Faça de forma anônima, se você não quiser deixar claro que foi você, mas faça. Existe amor e fé suficiente no cristão para que ele seja capaz de perdoar e para que ele seja capaz de renovar relacionamentos. Porque o amor e a fé são dons sobrenaturais que vêm de Deus. Porque a fé nos capacita a entender a nova dinâmica de relacionamentos que nós possuímos a partir da obra de Jesus. E porque o amor nos capacita, como cristãos, a agirmos em favor do próximo nas suas necessidades. E isso é uma força motriz poderosa por trás da reconciliação. Por isso, cristãos são plenamente capazes de renovar relacionamentos quando reconhecem que possuem amor e fé que procedem de Cristo. E isso é tão realidade nas nossas vidas que o próprio Jesus nos diz lá em João, no capítulo 15, no verso 9, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do Pai, e em amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. E o meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês.
Vocês não me escolheram, eu os escolhi para irem e dar frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E esse é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Jesus acredita tanto que a fé e o amor que existe em nós de maneira sobrenatural nos capacita a relacionamentos renovados, que ele transforma o amor um ao outro em um mandamento da graça, ou seja, um mandamento que se torna uma obrigação porque ela é integralmente capaz de ser cumprida. Afinal de contas, o próprio Cristo nos amou como amigos quando nós éramos ainda inimigos por causa dos nossos pecados. E mais, nós que deveríamos ser servos de Cristo, fomos por ele chamados de amigos, porque ele nos deu a conhecer a vontade do Pai. O amor e a fé que existe em nós são graças que nos capacitam a renovar relacionamentos. E ali, na porta daquele quarto, aquele irmão ora. E ao orar, ele percebe que ele seria incapaz de perdoar e renovar aquele relacionamento se ele estivesse só. Mas ao orar, ele percebe que ele não está só. Jesus está com ele. Jesus permanece nele. A fé e o amor que lhe foi dado por meio do Evangelho servem para ele de forças motrizes que o capacitam a seguir em frente. Existe nele amor o bastante para fazer o bem por aquele que necessita. E ele decide resolutamente amar o seu irmão. Ele percebe que a fé que ele possui na própria salvação lhe faz reconhecer que o seu irmão, em Cristo Jesus, foi perdoado pelos méritos de Cristo. E quem é ele agora para lhe reter o perdão? E a fé o capacita a superar a ira, a amargura e a dor. O seu orgulho foi vencido no poder do amor de Deus que está em Jesus Cristo. E ele abre a porta daquele quarto para se reconciliar com seu irmão. E um marido que considera deixar a sua esposa, um filho que já não consegue mais se relacionar com a sua mãe, vizinhos que antes se aproximaram pelo Evangelho, agora já estão distantes, irmãos da igreja que poderiam ser bem mais próximos, mas permanecem distantes. Todos nós, ao orarmos e reconhecermos que existe em nós fé e amor, damos o primeiro passo em direção a renovar relacionamentos a partir do Evangelho. Porque os relacionamentos cristãos podem ser renovados a partir da fé e do amor que nos conduz a Cristo Jesus. Por isso, nessa semana, dê o primeiro passo em direção a renovar os seus relacionamentos. Comece pela oração, como Paulo começou. Seja grato a Deus, porque existe em você amor e fé para renovar relacionamentos. Porque são forças poderosas implantadas em você por meio de Jesus Cristo. E ore pedindo para que você seja capaz de compreender a verdadeira natureza das relações que existem entre você e o seu próximo por causa do Evangelho. E faça um gesto de amor. Mesmo que o seu gesto de amor comece a partir de uma oração por aquele que te persegue ou que te feriu. Mas faça um gesto de amor segundo a necessidade do seu próximo. Porque a verdade é que o Evangelho de Cristo Jesus nos leva a renovar relacionamentos, na medida em que existe no cristão amor e fé suficiente para que ele seja capaz de perdoar. A grande questão não é se você pode. A palavra de Deus diz que você pode, na fé e no amor de Jesus. A grande questão é se você está disposto a chegar diante de Deus e falar: Senhor, perdoe as minhas dívidas, na mesma medida que eu tenho buscado perdoar aqueles que me têm
ofendido. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, muito obrigado, porque nós que estamos em Cristo Jesus podemos fazer essa oração. Podemos pedir que o nosso perdão seja na medida que temos perdoado, porque o Senhor nos tem capacitado com fé e com amor para renovar relacionamentos. Por isso, Pai, nessa noite nós te pedimos que o Senhor nos faça enxergar que nós conseguimos, que nós podemos. E se existe em nós um não querer do renovar os relacionamentos, que o Senhor tire isso de nós. E que o Senhor, Pai, nos incentive na certeza de que a força motriz por trás da reconciliação e da renovação e do perdão é a fé e o amor que o Senhor mesmo coloca em nossos corações. Que o Senhor nos motive a termos relacionamentos renovados ao longo dessa semana. Na medida em que olharmos para o próximo com o mesmo olhar que, por causa do Evangelho, Jesus enxerga. Na medida em que nós exercermos atos de amor, não esperando que o amor brote como sentimento, mas na certeza de que ele existe em nós, como a disposição de abençoarmos o próximo nas suas necessidades. Que o Senhor nos abençoe dessa forma, em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, que é da minha vida, e faça de novo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e que a comunhão do Santo Espírito de Deus permaneçam sobre nós, nos enchendo de fé e nos enchendo de amor, para que nós sejamos capazes de renovar todos os nossos relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém e amém.